neurofisiologia, diga. Talvez. Melhorou. Acho que vai ter aula agora à tarde. Super feliz. Nível de consciência melhorou, está se alimentando melhor. Ainda bem, né? Estou bem feliz. Por ele, pela gente, por todo mundo lá da família, né? Pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez à aula de neurofisiologia. Vamos fazer um overview, um recordatório de um pouco de conteúdo que foi ministrado na aula passada. Nós estamos falando de TDAH, transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, as classificações desse transtorno, bem como as características do erro neurobiológico, e depois nós entraremos um pouco na psicofarmacologia. Vamos ver se vocês estão lembrados. Quais são as vias que estão alteradas, as vias dopaminérgicas alteradas no TDAH? Vamos lá, citem para mim. Citem as vias aí dopaminérgicas ligadas ao TDAH. E você, Fernanda? Mesocortical. Ok. A gente tem mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular e qual outra? Microestriatal, a responsável pelos movimentos que são movimentos não coordenados, mas movimentos de repetição, que fazem com que o transtorno se caracterize como um transtorno hipercinético, um aumento da cinetia, um aumento do movimento. E esse erro neurobiológico da dopamina, desse neurotransmissor excitatório, é um erro neurobiológico que faz com que essa dopamina seja hiperrecaptada de neurônio A para neurônio B, há um aumento dessa hiperrecaptação, o que significa que o fluxo anterógrado aqui, ele não é um fluxo satisfatório. Lembra da história? Neurônio A, neurônio B, uma taxa de transferência de, exemplo, 100 unidades dopaminérgicas, e que dessas 100 unidades a transferência é feita pouquíssima, ou seja, eu tenho uma transferência de 30 unidades de dopamina e uma hiperrecaptação de 70, consideravelmente não atinge o limiar de excitabilidade do próximo neurônio, o neurônio B, e consequentemente não transfere a dopamina que deveria ser transferida. Então vamos falar via microestriatal, que vai de substância grão-negra do mesencéfalo até a região do corpo estriado, faz com que eu tenha uma melhora da coordenação motora, uma melhora dos movimentos, uma cinetia ali próximo do ideal, que quando eu não tenho dopamina, eu passo a ter uma descoordenação desses movimentos e movimentos que são um pouco mais acelerados, principalmente para as extremidades, membros superiores e inferiores. Quando eu falo da via mesolímbica, é aquela via que ligava o mesencéfalo à região do corpo amidaloide, coberto ali pelo núcleo accumbens. Tinha um conjunto de corpos neuronais na região amidaloide, se chamava núcleo accumbens, e era um sistema de recompensa. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área que quando sofre falha, quando não há dopamina suficiente ali, quando há uma hiperrecaptação, significa que há uma alteração relativizada para as relações interpessoais, para os conflitos aí que o cercam. Depois nós vimos também a via que ia para o córtex, que era a mesocortical, a via que controlava a relação de sono e vigília, o ciclo circadiano, e que fazia com que o meu córtex se tornasse ativo. É a via do SARA, do sistema de ativação reticular aferente. Então nós vimos também, por último, a via tuberoinfundibular, que é uma via que ligava aí o eixo neuroendócrino, a região hipotalâmica, até a área ali hipofisária, fazia com que houvesse uma modificação do meu eixo hormonal, e dali para alguns hormônios que inclusive foram citados na aula passada, não é? Se eu não tenho dopamina suficiente, ela não vai regular, por exemplo, a liberação prolactínica, há um aumento de liberação da prolactina e descida do leite para os ductos lactíferos. Muitas vezes isso pode acontecer como efeito rebote da patologia, tá? E vale lembrar também que não só efeitos da patologia, como outras doenças que são tratadas como inibidores dopaminérgicos, como no caso da esquizofrenia, onde a dopamina está deveras aumentada e eu entro com um contensor dopaminérgico, os efeitos colaterais dessa medicalização é a descida de leite pelos ductos lactíferos, ok? Muito bem. Além disso, a gente tinha também uma falha na regulação dos hormônios envolvidos no aumento do peso, na alterância ponderal, né? Alterava quem? Grelina, alterava leptina, havia aí uma tendência, e há uma tendência do portador do TDAH ter um incremento de peso, tá? De ter um quadro de pré-obesidade e obesidade. Baseado nisso, a gente já falou também de sinais e sintomas para fechamento de diagnóstico. Nós tivemos aí a exemplificação de uma lista de sinais e sintomas que eram os positivos, tanto para os pacientes com predomínio da desatenção, tanto quanto para os pacientes com predomínio da hiperatividade. Essa lista foi mostrada e a gente verificou os sintomas aí de fechamento de diagnóstico, como por exemplo, esses sintomas aqui
quais essa aquarela de sintomas nós faríamos a extração de 6, não é? Não é esse um pano de fundo para início de fechamento de diagnóstico? O paciente está tendo mínimo 12 anos de idade, acompanhado por 6 meses, manifestações sindrômicas de alteração comportamental em 3 ambientes diferentes e também é uma aglutinação, uma somação de 6 sintomas dentre todos esses que nós vimos. Então aqui a tabela dos sintomas positivos para fechamento de diagnóstico desse subtipo. Do outro subtipo a gente viu também na aula passada, item por item, sintoma por sintoma, do predomínio da hiperatividade com a impulsividade ou não. Também 6 sintomas desses. Depois nós vimos uma terceira tabela, uma terceira lista que mencionava sintomas que eram considerados como sintomas diferenciais. Esses não servem para fechamento de diagnóstico. Significa que o paciente pode apresentar ou não, mas não fecha o diagnóstico dentre os 6, a somação dos 6. Tá? Depois nós vimos, e por último, foi o slide da aula passada, um slide mencionando sobre o avanço, a progressão da patologia, trazendo sintomas que nós conhecemos como sintomas problemáticos ou também sintomas negativos. Tá? Então eles aparecem com a progressão da doença, efetivamente com o não tratamento farmacológico e muito menos o tratamento ali psicoterapêutico do paciente. Baseado nisso, será que esse paciente ele sofre também por alterações no sistema nervoso central? Será que não só de um ponto de vista do erro biológico e neurotransmissional, será que a massa neural sofre alteração? Vocês estão vendo lá na teoria, inclusive comigo, vocês sabem como funciona. Sucros, giros, toda aquela parte telencefálica que nós vimos no primeiro ciclo. Será que há uma modificação estrutural da massa encefálica do portador com TDAH, principalmente daquele que não é tratado? Será que esse erro neurobiológico ele substancialmente é importante para modificar o trofismo neural? Será que os giros eles começam a secar, a involuir, que não uma mecha? Será que isso pode acontecer? Há uma consistência na perda neuronal ao passo de eu identificá-la através de uma ressonância nuclear magnética? Sim. Olha só então, há um prejuízo tão grande neurotransmissional que faz com que nós possamos detectar alterações morfológicas macroscópicas analisadas na ressonância nuclear magnética. Então é muito interessante, a gente olha a ressonância nuclear magnética do paciente com TDAH e consegue consideravelmente observar uma redução volumétrica. Algumas áreas estão volumetricamente reduzidas. Vamos a elas. O corpo caloso está volumetricamente reduzido no portador com TDAH não tratado, nem farmacologicamente, nem psicologicamente tratado, terapêutico. Né? Então esse paciente tem uma redução volumétrica do corpo caloso, ele tem uma redução volumétrica do giro símbolo, escrevam, isso é importante, viu? Então uma redução volumétrica do corpo caloso, ele tem uma redução volumétrica do giro cingulado acima do corpo caloso, ele tem uma redução volumétrica pré-frontal, então naquela área de giro frontal superior, médio e inferior, inclusive o paraorbitalis, ele tem uma redução trófica volumétrica dessas áreas. E não só redução volumétrica, depois nós vamos conversar sobre outras alterações que podem ocorrer nesse paciente. Professor, tem alguma faixa etária em que o prejuízo do não tratamento venha a ser maior? Sim, a interface ou a migração da primeira infância para a parte pré-púbere, para aquela faixa antes da puberdade. Por quê? Ali eu tenho um gap neural, uma diminuição, tá, de sinapses e uma diminuição da quantidade de neurônios. Professor, você quer dizer que há um declínio na produção neuronal? Sim, não só no TDAH, em todo o mundo. Não sei se vocês sabem, mas as nossas conexões neurais no processo de desenvolvimento neurológico, no neurodesenvolvimento, vocês estão tendo neurodesenvolvimento com a professora lá, a gente tem um gap de produção neural, né? Vocês estão tendo um gap de produção neural e de replicação neural. Esse gap se dá entre os 7 anos de idade e os 13, 14 anos de idade. Quando eu tenho pico de liberação hormonal, principalmente no sexo masculino, e para de produzir neurônio, sim, há uma interrupção na produção neuronal, não há uma cessação completa, mas uma redução bem drástica na quantidade de neurônios a serem produzidos e nas neurotransmissões. Por quê? Porque na primeira infância, o que acontece? Eu tenho um processo de
mielinização, né, de maturação do sistema nervoso central, e eu tenho muitas conexões que são duplicadas. Muitas conexões que são duplicadas e replicadas. Não sei se eu estou sendo claro. Eu tenho muitas vias que fazem o mesmo papel na primeira infância. Conforme a maturação do sistema nervoso central vai ocorrendo, essas vias duplicadas e essas neurotransmissões duplicadas, elas vão se esvaindo, né? Elas vão perdendo funcionalidade para que eu tenha apenas uma via para cada função e não várias vias para uma mesma função, tá? Então essa redução acontece, essa redução é fisiológica. Só que no portador com TDAH, esse gap neural, que a gente conhece como gap neural, né, de produção neural, esse gap de produção neural ele é mais avançado, ou seja, há uma perda muito maior do que aquela perda aceita, tá? Então se perde muito mais neurônio, se perde muito mais conexões do que se perderia um indivíduo que tem um gap neural convencional fisiológico, tá? Então esse neurodesenvolvimento dos 7 anos aos 13 aos 14 para o portador de TDAH gera muito mais prejuízo, ou melhor, gera prejuízo. Ele não perde apenas as conexões duplicadas, ele passa a perder outras conexões também. Professor, então dá para analisar isso na ressonância nuclear magnética? Dá. A ressonância nuclear magnética, ela também vem ao encontro de muitas coisas interessantes, a reboque de uma investigação bem intrínseca neural e imaginológica. Como assim? O pessoal da 25 de março, vamos lá? E aí, o que acontece? Essas investigações neurais fisiológicas, elas são importantes. A ressonância nuclear magnética funcional, ela traz consigo uma habilidade de investigação de via neurotransmissional, tá? Então eu tenho 2 fatores que podem ser investigados. Como é que funciona a ressonância nuclear magnética? Você tem um equipamento que manda magnetismo para o corpo, atividade vibracional molecular, onde eu tenho mais hidrogênio, a molécula vibra mais, onde eu vibra tridimensionalmente, né, na física, tá? Assim como a gente viu na microscopia confocada de Fourier, né, você tem uma modificação tridimensional da estrutura, e a ressonância faz com que vibre essa molécula tridimensionalmente. E quanto mais hidrogênio tem no tecido, mais ela vibra, o tecido aparece mais escuro. Quanto menos hidrogênio tem no tecido, menos a molécula vibra, o tecido aparece mais claro. Por isso que na ressonância aparece um quê? Uma fotografia em tons de cinza. Fica muito bonito na ressonância. Você vê a estrutura ali completa, com uma nitidez absurda. É claro, dependente dos Teslas que tenha, né? 1 Tesla e meio, 2 Teslas, um equipamento de 3 Teslas ou mais, tá? Então você tem aí uma estrutura muito bem formada, imaginologicamente falando. E mais do que isso, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de usar um índice de transferência. O que é um índice de transferência? Esse índice de transferência na ressonância faz com que eu possa analisar a transferência de água paracelular. Então, o índice de transferência é um índice analisado para verificação da transferência de água extracelular paralela às fibras axonais. Isso significa que quanto maior o índice de transferência, mais aquela via está funcionando, ou seja, mais água está passando por paralelismo nas fibras axonais. Significa que aquela via está bem funcionante. Então eu consigo, por índice de transferência, verificar se as vias mesolímbica, microestriatal, mesocortical, se elas estão funcionando bem naquele paciente ou não. Além do índice de transferência, eu tenho o índice de análise mielínica. E esse índice de análise mielínica verifica a capacidade de transferência da própria fibra, não só da água que passa ao entorno do axônio, mas a taxa de transferência do próprio neurônio, se é uma via bem mielinizada ou pouco mielinizada. Há uma outra possibilidade de análise, além do índice de transferência e além do índice de mielinização, nós temos um terceiro índice que avalia o que na ressonância, o que a gente chama de BOLD, né? Que é o fluxo sanguíneo regional, que é o limiar do blood, do sangue, ali, o limiar de passagem do sangue. Então é chamado de BOLD. Tá? O índice BOLD, B-O-L-D, o índice BOLD avalia o que? A taxa de oxigenação sanguínea daquela área. Então a gente consegue verificar, através desses 3 índices, talvez um dano ou um prejuízo maior daquele possível paciente diagnosticado
diagnosticado com TDAH. E claro, não é só para diagnóstico, é para controle do paciente. Sabendo que esse paciente precisa passar por uma psicoterapia, sabendo que esse paciente precisa passar por uma terapia farmacológica, eu consigo manter a investigação a longo prazo e verificar aí a taxa de aceitação do paciente pela medicação e de aproveitamento do fármaco e, obviamente, da resposta, da dose e resposta que o fármaco está tendo, se a medicação está funcionando ou não. A esses índices aí, né, nós damos um nome, principalmente ao índice de taxa de transferência. Aquele índice de transferência, saúde, aquele índice de transferência, ele cai numa situação chamada de anisotropia fracionada. Então, o que vem a ser a anisotropia fracionada? A anisotropia fracionada é a coleta do índice de transferência da migração de água paralela às fibras neuronais, tá? Então, o paciente que tem TDAH, ele tem o quê? Um aumento da anisotropia fracionada, ou seja, aquela via aquosa, aquela passagem de água ali paracelular, ela não segue um fluxo único, ela acaba tendo desvios, atividade migratória, é o que a gente chama de anisotropia fracionada. É como se o cérebro desse indivíduo com TDAH, ele fosse ao sabor dos ventos, deu para entender? Então as ideias, elas são assim, meio que mutáveis de uma maneira fácil. Eu uma hora digo uma coisa para ele, outra hora vem uma aranha e diz outra coisa, então no primeiro momento ele acredita no que eu digo, num segundo momento acredita no que você diz, depois eu venho o Fernando e diz uma outra coisa para ele, acredita no Fernando. Então ele tem um índice de anisotropia fracionada maior, ou seja, há uma transferência colateral desse fluxo aquoso. Então ele tem uma falha na neurotransmissão daquelas vias, ele tem fuga neurotransmissional. A via mesolímbica dele não é só mesolímbica, a via nigroestriatal dele não é só nigroestriatal, a via mesocortical dele não é só mesocortical para o córtex. Há desvios colaterais por fuga aquosa, deu para entender? Isso é chamado de anisotropia fracional. Vocês já assistiram TV Senado, TV Câmara? É legal, né? Bacana. Qual foi o último PL que aprovaram, o último projeto de lei? Não, mas não é que chega esse ponto, né? Aí você está lá assistindo TV Câmara, TV Senado, tem um púlpito, o cara tá falando um monte de groselha lá, e lá embaixo tem o quê? Tem um revestimento de um carpete, não tem? Azulado, tipo um camurçado. Quando você passa a mão na camurça azul, passa daqui para cá, por exemplo, fica branco, dá a impressão que muda a coloração. Quando você volta a mão, parece que fica azul novamente. Então, fazendo analogamente uma comparação, é como se o cérebro do TDAH tivesse essa condição, facilmente fosse manejado e as vias fossem desviadas colateralmente. Deu para entender? Isso é o que a gente chama de anisotropia fracionada. Liga? Desvio de fluxo aquoso, porque a água extracelular, ela tendencia a caminhar no fluxo ali paralelo ao fluxo dos axônios. E no paciente com TDAH, o que acontece? Eu tenho um desvio dessa água, um desvio desse fluxo aquoso e automaticamente uma fuga neurotransmissional. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Muito bem, essas são as medicações empregadas, então vamos falar um pouco de tratamento do TDAH. A gente já havia mencionado na aula passada, mas vou repetir nessa aula mais uma vez. Neurônio A, neurônio B, fluxo das vias que vocês conhecem, tuberoinfundibular, nigroestriatal, mesocortical, mesolímbica. Então a dopamina tem que sair daqui e tem que vir para cá. O 100% para ter neurotransmissão? Não, nós demos o exemplo que 70% já neurotransmitia e tinha um fluxo correto dessas vias, dessas 4 vias. Além daquela outra via importante, né? Do locus ceruleus, do locus ceruleus para a região pré-frontal e também para a região de lobo parietal superior. Mas aquela outra via não é dopaminérgica. Aquela outra via é o que? Adrenérgica.
Vamos na dopaminérgica primeiro. Neurônio A, neurônio B, neurotransmissão com neurotransmissor dopamina, que é uma catecolamina, tem que sair de cá para vir para cá, a passagem através da fenda sináptica, tem que passar 70% do centro de dopamina. Passa os 70%? Não passa. A pessoa com TDAH tem uma falha e tem uma hipercaptação de dopamina. Ao invés de passar 70, vai passar pouquíssimo. Vai hiperrecaptar 70 ou hiperrecaptar 80 unidades aí de dopamina. Isso significa que a via não vai ter funcionalidade. Eu vou ter um prejuízo dessa via. O que por exemplo, o metilfenidato, que é um sal da ritalina, né, que na realidade é uma base anfetamínica, é um anfetamínico. Né? Então a ritalina é um anfetamínico, o metilfenidato é um anfetamínico, modulado sinteticamente, mas é um anfetamínico. O que essa ritalina faz? Ela inibe o quê? Inibe os condutores de transferência para hiperrecaptação. Significa que eu tenho receptores para recaptar essa dopamina. O metilfenidato, a ritalina, ele bloqueia os receptores de hiperrecaptação. De novo, qual é a função da ritalina? Qual é a função do metilfenidato? Bloquear os receptores de recaptação dopaminérgica. Se eu bloqueio um receptor, essa dopamina não tem como ligar esse receptor, não tem como ser reabsorvida, sim ou não? Se não tem como ligar e ser reabsorvida para o neurônio A, continua sendo enviada para o neurônio B. Eu aumento o fluxo dopaminérgico, tá? Então a função do metilfenidato é bloquear receptores de hiperrecaptação dopaminérgica, ok? Muito bem, depois da ritalina, aí criaram o Venvanse. O concerto é a mesma coisa. O que é o Venvanse? O Venvanse tem a mesma finalidade. O Venvanse também é um anfetamínico, só que ele é ligado a um aminoácido chamado de lisina. Então o Venvanse se liga à lisina, é um componente, um compósito entre anfetamina e lisina, que faz com que eu tenha o mesmo circuito de bloqueio, de recaptação, só que de uma maneira prolongada, um efeito crônico ao longo do dia. Por isso que a dose normalmente é dose única e essa dose tem um valor biológico melhor. Não trabalha com pico plasmático como a ritalina trabalha. O metilfenidato trabalha com um pico plasmático de ação. Vocês estão tendo farmacologia, né? Vocês viram o pico plasmático? Então você tem que ter uma ação ali, você encontra um pico plasmático e tem que fazer retroalimentação do pico plasmático para manter a ação da medicação do fármaco. O Venvanse não, é de ação que cronogramada, ação cronogramada e prolongada, uma liberação lenta, uma medicação de liberação lenta, e o que faz com que essa liberação seja lenta é a participação do aminoácido lisina na molécula. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Tem uns outros componentes associados, mas a lisina é o principal componente do Venvanse, tá? Tudo bem? Ótimo. Aí depois nós temos outras medicações como a bupropiona, o bupropionato, a clonidina e outros ali antidepressivos tricíclicos que não vai caber agora, mas eu vou falar sobre essas medicações em depressão maior, que é no quarto bimestre. Tudo bem? Beleza. Só se tiver alguma dúvida, vai perguntando. Ó, 70% dos pacientes respondem adequadamente ao metilfenidato e toleram bem. Como a meia-vida do metilfenidato é curta, geralmente utiliza esquemas de 2 doses por dia, de manhã, no meio da tarde ou à noite, né, para que a gente possa ter a permanência. Já o que não acontece no Venvanse é dose única. Aí fala sobre a ação do sistema nervoso central, já comentado. Aqui está a caixinha, né, tá ali. As ações de farmacodinâmica e farmacocinética, o que acontece no tecido biológico. Aqui eu comentei sobre a anisotropia fracional, e Fernando? Perguntar mais sobre a ritalina e o Venvanse no uso para estupros, por exemplo. Tá. O que pode acontecer a longo prazo é um efeito rebote. O paciente que tem uma prescrição correta e assertiva para o uso do Venvanse da ritalina, ele só se beneficia. Por quê? Porque ele tem todos aqueles fluxos, tanto de água extracelular alterados, tanto com a característica mielínica rebaixada, então ele vai ter o quê? Ele vai ter um benefício.
início, todas as 4 vias que a gente viu, elas serão regularizadas. O paciente que não tem falha nenhuma, ele vai ter um aumento da atenção, da concentração, vai dar um plus no sistema de ativação reticular aferente cortical? Claro que vai. Ele vai fixar mais o conteúdo da matéria, por exemplo, estudo catedrático, né, dessa parte acadêmica? Vai. Mas o que vai acontecer a médio e a longo prazo? Ele vai fazer com que o seu núcleo accumbens entenda que precise receber de uma fonte externa, ele vai fazer com que a sua região cortical entenda que você precisa de uma fonte maior dopaminérgica. Consequentemente, o efeito reboque, né, disso daí, e rebote é o quê? Que você tenha, né, de maneira regionalizada, uma diminuição da volumetria encefálica, né, porque os seus neurônios vão ficar o quê? Sobrecarregados. Não sei se você lembra, mas nós temos nós temos duas fontes aí de energia. Uma energia pronta entrega, que é a energia de primeiro mensageiro, de transferência glicolítica, e uma energia de segundo mensageiro, por AMPC e GMPC, adenosina monofosfata cíclica e guanosina monofosfata cíclica, que é uma capacidade que a célula tem de renovação energética intracelular. Toda vez que eu acelero muito o metabolismo celular, eu também crio espécies reativas de oxigênio. Consequentemente, eu atrapalho a renovação de energia intracelular do AMPC e do GMPC. Se é uma célula com falha, é ótimo que eu aumente a energia e a taxa de transferência neural. Se é uma célula que não tem falha e já trabalha com o metabolismo no limite, ou seja, o AMPC no limite, o GMPC no limite, o que acontece quando eu dou um plus? Pode ser que o meu motor venha a falhar, né? Pode ser que eu tenha um aumento das espécies reativas de oxigênio singleto, por exemplo, eu tenho estresse oxidativo celular estupendo e essa célula vai explodir, vai morrer facilmente, tá? Então, a médio e a longo prazo, isso será muito prejudicial para o sistema nervoso central. No conjunto celular que tem falha, isso vai ser bom. No conjunto celular que funciona normalmente, isso não, isso será ruim. Então é um problema. Você dá um plus da tua célula que está normal, uma hora ela vai sobrecarregar. E esse é um mecanismo de reaproveitamento endógeno dessas células. Vocês lembram como é que funciona esse reaproveitamento endógeno? Tinha aquela membrana celular, não tinha? E tinha 2 proteínas de superfície. Vocês recordam ou não? Adenililciclase e fosfatidioesterase. Significa que eu fico acelerando a adenililciclase e acelerando a fosfatidioesterase ou colinesterase. Tem uma hora que essa célula vai entrar em colapso e essa célula vai morrer, esse neurônio vai morrer. Então é assim, quer tomar? Toma amanhã para a prova de pato. Mas tô brincando, né? Toma só para a prova, mas é complicado. Tô brincando, mas não vai tomar, pô. Vocês não precisam disso. Não há necessidade. Quem tem que fazer o uso dessa medicação é quem é fechado de diagnóstico para o TDAH. Beleza? Sim ou não? Então a condição de você ficar aumentando a taxa metabólica celular, essa célula vai morrer mais cedo ou mais tarde por sobrecarga ali energética. Pessoal, a anisotropia fracional, aqui é o corte transversal, por exemplo, de uma ressonância nuclear magnética, mostrando áreas como a região posterior do corpo caloso, como as regiões de núcleos da base ali, pele, ventriculares laterais, essas áreas aí estão com hiperrecaptação nessa anisotropia. Se a gente buscar, bom, isso aqui faz tempo já, se eu não me engano, está por volta dos 55 mil artigos produzidos e expostos nesse repositório aqui. Que repositório que é esse? É PubMed. São alguns repositórios da área da saúde que nós temos aí. A gente tem PubMed, Linux, Pirene, Medline, né? São vários repositórios da área da saúde e esse é o PubMed. Se você digitar TDAH em inglês, ó, ADHD, né? Se você digitar vai aparecer a quantidade de artigos produzidos aí de TDAH no mundo no repositório da PubMed. Hoje, isso aí deve ter mais ou menos uns 7 anos que eu coloquei aí, mas hoje está por volta dos 55, 60 mil artigos em cima de TDAH produzidos. É muita coisa, né? Significa que é uma patologia que gera uma certa preocupação para a saúde pública, é onerosa, é muitas das vezes superestimada por falta de critério ou má adequação da coleta anamnética dos critérios para fechamento de diagnóstico. Então muitas das vezes não consegue se fechar um diagnóstico muito assertivo, né? Se acha que tem, na realidade o paciente não tem, então tem que tomar cuidado, tá? Aqui algumas
desordens que são associadas ao TDAH, e o que eu falei para vocês, dentre as comorbidades associadas, nós temos o TOD, o transtorno opositor desafiador ou opositor desafiante, como queira. Dentre as comorbidades, como transtorno alimentar, como toque, transtorno obsessivo compulsivo, o TOD é o que mais aparece, e eu tenho quase certeza que para o próximo DSM, o DSM-6, nós teremos o TOD não só como comorbidade associada, mas como um critério também daqueles para fechamento de diagnóstico, os 6 que a gente precisa ter naquela tabela, daquela lista, tá? Bom, vamos falar desse estudo então. Esse estudo, para fechar a aula de hoje, sendo que nós tivemos muita coisa, já diga, na aula passada. Tá com TDAH, transtorno de atenção e ou hiperatividade, você achou? Não tá DHD? Pode ser. Do DSM-5, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá para esse estudo aqui. Estão falando um pouco sobre tratamento, mas que tipo de tratamento, professor? Farmacológico, não farmacológico? Tratamento, bom, todos eles. Então nós vamos olhar aqui uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Aqui tem uma pirâmide científica. A pirâmide científica é dividida em vários níveis, da base da pirâmide até o topo da pirâmide. A base de uma pirâmide científica é formada através do quê? De estudos de antes e depois. Eu tenho que confiar na base da pirâmide científica? Não, nem posso confiar numa base de estudos de antes e depois, mas eles são necessários para que os outros estudos, como os RCTs, as triagens randomizadas clínicas, possam serem feitas, né? Então eu tenho a base da pirâmide como estudo de antes e depois. Pego um grupo populacional, avalio antes, aplico um tratamento e avalio depois, tá? Então eu não tenho uma certa fidedignidade dos resultados, mas são importantes para gerar base para os próximos. Depois dos estudos de antes e depois, eu tenho os famosos o quê? RCTs. O que são os RCTs? As triagens randomizadas clínicas, onde eu pego uma população homogênea, comparo com uma outra população homogênea, ou seja, eu faço um teste estatístico chamado de teste de Levene para avaliar a homocedasticidade daquele grupo, para verificar se aquele grupo é um grupo realmente homogêneo, comparo com outro grupo realmente homogêneo, faço um cruzamento de dados, verifico duas terapêuticas da mesma linhagem e verifico qual terapêutica foi melhor. Isso é um RCT, por exemplo, não é só um estudo de antes e depois, são populações diferentes, com tratamentos diferentes, populações homogêneas que foram comparadas. Depois eu tenho uma soma de RCTs para poder formar quem? Uma meta-análise. Então uma meta-análise é uma somação de estudos de RCTs, de triagens randomizadas clínicas que foram feitos de maneira multicêntrica. Por exemplo, foram feitos aqui na Unifipa, outro estudo muito similar foi feito na Unesp, outro estudo muito similar foi feito na UCLA, outro estudo muito similar foi feito em Michigan, outro estudo, deu para entender? Então uma meta-análise são estudos similares de RCTs que são compilados. Esse eu posso começar até a acreditar. E o que é o topo da pirâmide? É uma guideline, é uma diretriz. O que é uma diretriz? É uma soma de meta-análises. Então, eu tenho estudo de antes e depois, eu tenho RCTs, eu tenho somas de RCTs que são meta-análises e somas de meta-análises que são diretrizes. Nessas eu posso confiar. Qual que é a diretriz mais famosa do mundo na área da saúde? Qual é a diretriz da área da saúde mais famosa do mundo? Qual é a diretriz mais famosa da área da saúde no mundo? Qual é a diretriz clínica mais famosa? Qual é a diretriz da área da saúde mais comum que você não refuta? Qual que é o tratamento, por exemplo, mais comum no mundo, que é a diretriz mais comum do mundo que você não pode refutar? Descanso? Descanso poderia ser soro caseiro. Ninguém refuta o soro caseiro para desidratação, tudo bem? Todo mundo concorda que o soro caseiro é importante para desidratação. Então o soro caseiro é uma diretriz mundial, não é? Então você não pode. Se eu perguntar assim para você, Zanuso, qual é o melhor tratamento para uma doença? Qual é o melhor tratamento para uma doença? Ó, isso é importante, hein? Pergunta capciosa.
qual é o melhor tratamento para uma doença? É o tratamento mais atual ou mais usual? Por exemplo, publicou no Journal, não sei o que lá, agora em fevereiro, que o melhor tratamento para câncer espinocelular ou basocelular é o tratamento X. Porque publicou agora. No Journal England Medicine, por exemplo, publicou em fevereiro, é o mais atual. Você acha que ele é o melhor tratamento? Porque ele é mais atual? Não. Então é o mais usual. Então, nos últimos 5 anos, o melhor tratamento para carcinoma basocelular ou espinocelular é o tratamento Y, porque ele é o que mais se repete nos últimos 5 anos. Ele é o melhor tratamento? Boa, 0,6, fatiou passou. Então, o melhor tratamento para alguma doença é o quê? É o tratamento que funciona mais. Professor, sexta-feira, pré-churrasco do bicho. Tá um absurdo falar que o melhor tratamento é o que funciona mais, mas é. Então, o melhor tratamento para uma doença não é o mais atual e nem é o mais usual. Por ele ser mais atual, não significa que é o que funciona mais. E por ele ser mais usual, o que se mais usa não significa que ele funciona mais. O melhor tratamento para uma doença é o que? O que tem mais resultado. E qual tem mais resultado? Aquele que foi exaustivamente comparado. O tratamento que foi exaustivamente mais comparado através de RCTs, através de estudos multicêntricos, ou seja, em diversas universidades, em diversos núcleos de pesquisa, é o melhor tratamento. O soro caseiro é um exemplo disso. Agora nós vamos entender aqui, nesse artigo publicado na PLOS ON, um número de aproximadamente 26 mil indivíduos avaliados e mais de 190 estudos em cima de tratamentos para o TDAH. Agora nós vamos ver factualmente o que resolve para o portador e o que não resolve. Então isso é uma meta-análise, é um compilado de RCTs que extraiu a melhor terapêutica. Mas qual a melhor terapêutica? De todas elas. Mas como assim de todas elas, professor? Vamos ver o que tal é todas elas. Deem uma olhada aí nessas esferas. As esferas, o tamanho das esferas, elas correspondem à quantidade de comparação que esse tratamento sofreu. E a cor das esferas diz respeito ao tipo de tratamento. Se vocês observarem aqui essa esfera que está cinza, essas esferas aqui cinzas, né, desde menores a maiores, são tratamentos através do quê? De medicações. Então eu tenho as medicações aqui, veja. Eu tenho, por exemplo, antidepressivo, antipsicótico, outras drogas, medicações não estimulantes e medicações estimulantes. Dessas esferas que estão em verde, são tratamentos ligados à parte terapêutica, como por exemplo, neurofeedback, outras psicoterapias, treino cognitivo e terapia behaviorista, ou seja, terapia comportamental. De novo, as esferas verdes são tratamentos aqui no quadro terapêutico neural. As esferas aqui são tratamentos, as cinzas são tratamentos aqui com antidepressivos, antipsicóticos. As esferas aqui em azul são os grupos controle, né? Tratamentos que receberam controle ou placebo, foram induzidos a acharem que estavam com terapia medicamentosa, ok? Essas esferas vermelhas são terapêuticas associadas e as esferas aqui em roxo são terapias como dietoterapia, PUFA, que são aminoácidos são gorduras essenciais, ácido linoleico e alfa-linolênico, tal do ômega 3 e ômega 6. Aqui, por exemplo, aminoácidos, minerais, terapia herbal, né, terapia com ervas. E aqui em vermelho são as terapias combinadas. Como assim terapia combinada, professor? Por exemplo, essa esfera, medicação estimulante mais terapia comportamental. Olha essa outra, medicação não estimulante mais terapia comportamental. Olha essa outra, antipsicótico mais terapia estimulante. Terapia não estimulante mais terapia estimulante. Terapia estimulante mais outras psicoterapias. Terapia estimulante mais as gorduras boas, tá? Terapia estimulante mais os minerais. Terapia estimulante mais terapia com ervas. Terapia estimulante mais terapia cognitivo-comportamental mais antipsicótico. Então tudo que está em vermelho é o quê? Tudo que está em vermelho é terapia associada, tá? Tudo que está em vermelho é terapia associada. Aqui é suplementação, aqui é farmacologia, aqui é psicoterapia e aqui é grupo controle. O que vocês acham que deu de resultado? Vamos ver logo o que mais deu de resultado nessas terapias. O que mais deu de resultado, e é extremamente significante, é a associação entre terapia estimulante e psicoterapia.
psicoterapia. Então, o que mais funciona hoje, de tudo isso que foi comparado e exaustivamente comparado, já não é novidade para a gente. Não é metilfenidato, ritalina, Concerta, Ovenvance, terapia neuroestimulante mais terapia cognitivo-comportamental, terapia psico ali estimulante ou uma terapia de contenção dessas análises aí de modificação de comportamento do paciente. É o que mais funciona hoje, é fazer terapia e da linha da terapia cognitivo-comportamental, tá? Associada a medicações estimulantes como metilfenidato. Professor, bupropiona funciona? Funciona, mas funciona menos, tá? Pode ser que para um indivíduo em específico ela venha a funcionar mais do que o metilfenidato, mas para grupos populacionais que representam, né, esse âmbito aí clínico, o que funciona mais são as medicações estimulantes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Perguntem. Tudo certo? Nada resolvido? Então tá. Você sabe mais. Quer se apresentar ou ainda